Já que me perguntaram, então eu vou dizer hoje aqui no vídeo, diferente dos outros, como eu perdi 40 quilos em 6 meses. Fizeram algumas perguntas sobre isso porque viram meus vídeos mais recentes e viram os antigos que eu estava com 128 quilos. Era muita coisa. 128 quilos. Sempre fui um pouco acima do peso, porque eu nunca sedentário, comia, bebia, não fazia nenhum tipo de esporte, sempre tive uma vida bem sedentária mesmo, entre 108, mais ou menos 110, e fui subindo, e aí veio a pandemia, que daí sim, fiquei em casa, e o home office, né, sou advogado, escrevo, então não preciso andar para um lado para o outro, a facilidade de audiências online e tudo mais, então fiquei mais em casa ainda, e comia, bebia e tudo mais, então cheguei ao auge de 128 quilos. Eu descobri isso porque eu não prestava atenção no meu corpo, sempre fui uma pessoa um pouco relaxada com o corpo, e olhava, não que agora eu sou uma pessoa que liga pra beleza, até porque não me favorece muito, mas eu não tô nem aí. A questão é, eu nunca liguei porque eu não me reparava no espelho, eu não me olhava, ainda mais na pandemia, era só acordar, escrever, dormir e mais ou menos nesse rumo, não tinha esse tipo de cuidado com o corpo que é essencial. Então, já na pandemia, talvez por ordem divina, talvez pela positividade, por tudo, eu peguei fundo na filosofia, peguei até um trabalho com a Folha de São Paulo. Se vocês verem ali, que eu comecei a falar sobre os livros da Folha de São Paulo, sobre os pensadores, os filósofos, e comecei a prestar atenção. Sempre gostei de filosofia, fiz pós-graduação nisso, e sempre, até inclusive, tenho quero um dia ser filósofo de verdade, mas isso é uma coisa em construção. Então comecei a estudar bastante filosofia e percebi duas coisas na filosofia. Antes de entrar para falar qual foi o método que eu encontrei, o método que eu encontrei para perder esses quase 40 quilos, já estou chegando na verdade aos 50, mas eu vou dizer 40 para fazer uma arredondar a menos, para você ter uma ideia de como é transformador esse método que eu vou falar já para vocês. Porque antes de a mente, antes do corpo ser treinado, eu tive que treinar a mente, mas foi uma coisa que eu não descobri porque eu li, porque eu vi, mas foi intuitivo. Eu comecei a estudar filosofia e perceber duas coisas, como eu estava falando agora há pouco. Os maiores filósofos, as pessoas, os caras que eu mais, assim, tenho admiração, eles conseguiram a mente sã ou escrever muito bem depois que o corpo estava muito bem treinado. É o caso de Sócrates, Platão, Aristóteles, esses caras. Inclusive, eu falo muito nos vídeos que Platão não era o nome dele, mas sim pelo porte físico dele. E quando você vê essas obras de Michelangelo, obras desses grandes renascentistas que fazem os filósofos todos fortes, todos com, tudo bem estruturados, tudo bem definidos, isso não é à toa, porque eles eram assim mesmo. Eles eram pessoas que faziam atividade física o tempo todo, porque eles descobriram o que eu descobri sem querer. E aqui eu falo pra vocês que quanto mais eu treino, quanto mais esforço eu faço, maior a dopamina e maior é a minha intuição, cognição e tudo mais, melhora o meu dia. Pode ser isso uma coisa, talvez, da minha cabeça, mas que funciona muito bem. Quando o corpo, é a frase do mestre Miyagi, quando o corpo está são, a mente está sã. Ou mente sã, corpo são, um leva ao outro. Mas é normal que a mente primeiro fica sã, para depois o corpo, porque a mente vai levar o seu corpo a fazer o exercício físico automaticamente. Mas até eu conseguir tudo isso, inclusive até fiz um curso, tem um curso que eu fiz, tá na Hotmart, e aí preço pequeno, o e-book, como que você faz para treinar a mente antes de treinar o corpo, como que você faz para começar alguma coisa em termos de academia, em termos de atividade física, antes de você conseguir ter ser assíduo, ter uma continuidade, ser uma pessoa que vai começar a academia. Como eu comecei sem querer praticamente, comecei com atividade física de corrida, porque estava muito acima do peso. E eu não queria começar na academia porque eu tinha vergonha de ir à academia naquele peso, porque se você for à academia são pessoas já estruturadas. Bobeira minha, claro que é, mas todo mundo acha que deve ter esse tipo de coisa. Porque quando eu percebi, foi um vídeo, eu estava fazendo uma defesa, foi num vídeo aqui na Rede Tarobá, que é a Bandeirantes, a Band, eu fiz uma defesa sobre as vacinas na época da minha filha. E então eu olhei pro espelho e olhei aquele cara na câmera que eu estava falando, nossa, mas eu sou desse tamanho, porque sempre filma só o rosto. E por mais que o rosto seja grandão, redondo, se vocês verem os vídeos antigos, eu não percebia isso, não dava pra perceber. Você não percebe, vai crescendo um pouco, né? Você quando é sedentário, você vai crescendo aí, vai engordando aí, creio eu, em termos de... Se você faz um pouquinho, corre ali, vai ali, come bastante, bebe, uns 4, 5 quilos todos os anos. Então você vai aumentando aquela gordura e vai ficando vai estufando aquela barriga gigantesca. Não que eu não tenha hoje, ainda tenho. Mas eu estou com 88, 87 quilos, indo aí para peso ideal, que seria mais ou menos 78, 79 na minha altura, que é 1,77 m. Então, é difícil você começar uma coisa e terminar, principalmente quando é academia, mas quando eu descobri que a coisa é boa, que eu descobri esse tipo de processo. Porque se você pensar o seguinte,
quando eu descobri que estava acima do peso, que eu me pesei depois de uns 4, 5 anos que eu não me pesava, que eu pisei na balança e vi 128, eu lembro exatamente sobre isso, porque foi traumático. Eu vi 128, eu sempre pesava 108, 106, e eu já sabia que eu estava bem acima do peso, porque antes da faculdade, antes da bebida, da pingarada, eu tinha mais ou menos uns 90, 92 quilos, e estava dentro do ideal, fazia atividade física, mas comecei a faculdade, trabalho e tudo mais, então eu fui crescendo, e com 108 eu sabia que eu estava acima do peso, mas eu não ligava. Mas quando eu subi e vi 128, aí sim eu vi a morbidade. Aí eu vi que eu tinha que melhorar. Aí eu vi o desgaste. Então, e outro teu ponto também que eu quero enfatizar muito, que me fez a motivação para continuar e nunca mais parar a atividade física, dieta, essas coisas, eu fui com a minha filha aqui no Largo Apó, em Londrina. E nós, só de ir até lá, que é um pouco perto aqui, 500 metros mais praticamente, mas tem uma grande rampa, uma subida gigantesca na volta, e eu quase não consegui subir. Eu fiquei constrangido com ela, porque eu não consegui subir, mas ano passado, já adianto, o ano passado eu fiz o diferente. Eu coloquei ela nas costas e subi correndo com ela, e subi, e chegando mais ou menos uns 500, grande, 500 metros até o lago, mas mais ou menos são 100 metros de subida, bem íngreme mesmo. Então eu subi esses 100 metros com ela correndo, e quando eu desci ela do colo, do ombro, e coloquei no chão, ela me olhou como se fosse um herói. Bem diferente daquela menina que me olhou há um tempo atrás com tristeza, porque viu o pai quase morrendo, subindo, puxando o ar. Inclusive também a Folha de São Paulo, eu não consegui terminar a situação com a Folha de São Paulo, porque eu começava a falar, e eu puxava ar, e eu ia puxando ar, e aí eu começava a respirar mais fundo, eu não conseguia raciocinar e tudo mais. Foi quando eu descobri a filosofia, comecei a estudar filosofia, comecei a engrenar minha mente, e automaticamente eu comecei a fazer exercício físico para buscar melhores resultados no estudo. E quando eu percebi, eu já estava perdendo um pouco de peso, mas aí então eu começava a perder um pouco, e aí eu comia alguma coisa, ou eu ficava 1 ou 2 dias sem treinar, e aí o corpo subia de novo. Então eu ficava oscilando, eu cheguei a perder mais ou menos uns 5 quilos, mas aí estacionou, não ia mais. Eu precisava arrumar algum jeito. Então eu arrumei, estudando a 80-20 do Pareto, mas aí eu descobri o que eu precisava, o que o meu corpo precisa. Então por isso que você precisa entender muito bem o seu corpo. Você precisa saber o que você vai, quais são os seus limites, quais são as suas etapas, quais são as coisas que você quer para a vida. Porque por mais que eu vou falar aqui um exemplo, outras pessoas falam de exemplos maravilhosos, na internet tem um monte de gente inspiradora, mas você precisa encontrar o seu caminho. E é isso que é o maior recado aqui, é o teu caminho, o teu limite, as suas situações. Porque eu estudei bastante, depois o quanto de matéria que tem aqui, quanto de pessoas falando legal, pessoas boas falando, talvez a mesma coisa ou diferente, mas você entende como é que funciona a sua alimentação, você entende como funciona quais exercícios físicos e você sabe como fazer. Mas é claro que ajuda profissional, que eu deslanchei mesmo depois que eu entrei na academia e lá me deram os treinamentos, supervisão e tudo mais. Nutricionista eu não precisei, mas porque eu entendi o básico, que é, se eu comer batata frita no excesso, se eu comer carne demais, se eu comer fritura demais, se eu comer coisas erradas, que são condimentos assim, com excesso de calorias, automaticamente eu vou engordar ou eu vou manter o peso. Agora, se eu comer menos calorias, se eu conseguir fazer mais exercícios físicos do que o tanto de calorias, eu conseguir queimar mais calorias do que quanto eu como, automaticamente eu vou começar a queimar. Isso é uma coisa básica do ser humano. Mas é claro, porque eu sei que eu não tenho nenhum tipo de doença. A única doença que eu tinha era a procrastinação, era a preguiça, era a falta de vontade. Isso é uma coisa psicológica, por isso que da mente, por isso que eu treinei, consegui e voltei. Agora, se você tem uma diabetes, você tem alguma coisa, então, dentro do seu corpo, eu estava entrando no estágio mórbido, claro, 128 quilos é muita coisa. Mas eu consegui voltar. Mas como que eu consegui, então, eu estava dizendo, como é que eu consegui começar a fazer a descida mesmo? Eu encontrei uma técnica que eu chamo, recentemente, o que eu chamei de 5-15. Como que funciona o 5-15? Que eu consegui. A cada 15 dias de muito esforço, eu desço 5 quilos. A cada 15 dias eu desço 5 quilos, e aí, por exemplo, eu divido o mês, 30. Nos 15 primeiros dias do mês, na primeira quinzena do mês, eu me esforço, como menos, como regrado, ou até mesmo faço um pouco de jejum intermitente, comendo só uma vez por dia, mas comendo bem, e selecionando os alimentos com verduras, legumes, ovos, essas coisas que você já sabe, que você já viu muita coisa por aí. Então, uma alimentação saudável mesmo, suficiente, saudável, aí no meu peso, na minha categoria, é mais ou menos 1.800 calorias, mas eu comia um pouco até menos, 1.500, 1.600 calorias, dentro do plano regrado, e porque eu não conseguia fazer mais que 15 dias. Então, 15 dias regrado, e aí eu baixava 5 quilos.
fazendo academia, correndo. Então eu baixava 5 quilos em 15 dias, é bastante, mas é bem forte mesmo, bem fixo. E aí os outros 15 dias do mês, não que dia do lixo, isso não existe mais. Isso não. Mas eu comia normalmente, 3 vezes ao dia, pouco, eu comia regrado, mas aí eu já comia um arroz, eu comia um pouco de pão, sabe? As coisas que realmente carboidrato que dizem que não pode comer, então eu não fui ao extremo. Eu fazia 15 dias, não extremo, tão extremo assim, mas eu fazia 15 dias muito bem regrado. Aí no 16º dia eu já dava uma aliviada e mas a atividade física continuava. Então eu mantinha aquele peso. Então eu despenco 5 quilos, sossego, e aí eu despenco mais 5, daqui 15 dias eu faço de novo, porque realmente, claro, se você é uma pessoa muito bem em cabeça, você consegue, vai despencando e despenca de uma vez. Mas eu não conseguia. Se eu fizesse, por exemplo, a minha meta é perder 40 quilos, perder 50 quilos, então é uma meta muito longa, muito difícil. Quando eu perco 5 e eu estaciono, eu fico pra baixo. Eu ficava um pouco pra baixo. Então eu descobri que eu iria então perder 5 em 5. Perco 5, mantenho, perco 5, mantenho, perco 5, mantenho. Isso foi em 6 meses. Aí, lógico que 5, às vezes, eu caí um pouco, mas em 6 meses eu perdi 40 quilos nessa técnica que eu fiz. 15, 5, 15, 5, 15, 5. Claro, não existe dia do lixo. Dia do lixo, você joga fora tudo que você fez. Porque não é só o peso que você... eu vou comer tudo que puder. Se você fizer isso, não é o peso que você vai alterar, mas é a sua engrenagem na cabeça. Se você comer tudo que quiser num 7º dia, ou num dia X, ou você fizer 29 dias de muita atividade física comendo regrado, no 30º dia você, ao comer tudo que tiver na tua frente, tudo que tiver direito, exageradamente, você vai destreinar toda a sua mente, e aí você pode ser que não volte mais. O peso pode até ficar, não pode fazer diferença nenhuma no seu peso, algumas gramas ali, mas a sua mente é um estrago que faz. Então não existe. E até porque depois de um tempo, agora eu vejo bebedeira demais, eu já tenho meus limites, comida demais, eu tenho meus limites. Claro que é gostoso comer, a gente sabe como funciona os desejos, né? O sal, a gordura, o álcool, essas coisas que é muito... que faz a chama ali que quer mais, aquela dopamina aumenta, falsa, né? Isso daí já pra mim não existe mais, é uma fase de treinamento e de elucidação, de luz. Conseguir enxergar que dieta é pra vida toda e não é ruim, porque se você fizer aquela dieta de sopa, dieta que não pode comer isso, não pode comer aquilo pra vida toda, aí você não vai conseguir. Eu pelo menos não consigo, eu não tenho tanta assim, cognição pra ficar. Vou fazer uma dieta de 1 ano, fazer uma dieta de 6 meses sem comer pão, sem comer isso, sem comer aquilo, só comendo regrado, 6 meses fazendo. Não consigo. Então eu dividi 15 dias, que é um tanto que eu máximo. Hoje em dia já é direto. Mas no começo mesmo, 15 dias era muito difícil. Mas eu tinha 15 dias, então quando eu chegava na uma semana, que eu completava mais ou menos a metade, é mais uma semana só, então vai. Agora, se vocês completar uma semana e tiver mais 6 meses de meta, não vai conseguir. É difícil. Pra quem não é acostumado, como eu não era. Então é isso. Eu perdi 5 quilos a cada 15 dias, e aí nos 15 outros dias eu extravasava. Isso que eu quero enfatizar. Eu mantinha, mas pra você manter, é só eu podia comer até 2.000 calorias, é muita coisa. Eu não perdia nem ganhava. Então era bom, é gostoso, dá pra você beber, dá pra você comer um hambúrguer, aí 2 vezes por semana. Dá pra batatinha frita. Quando você tá nos 15 dias regrado, batata frita e hambúrguer esquece, não dá. Não dá, né? Eu até como hoje, uma vez ou outra, que é muito gostoso, né, cara? É milkshake, sorvete demais, é um pote de açaí, sei lá. É muito bom. Mas pipoca, vai no cinema, come um balde de pipoca. Então, é gostoso, é lógico que é, mas você precisa ter a vida regrada. Porque isso aí, a qualidade de vida é tudo. Quando você tem uma qualidade de vida, você consegue alcançar a vida plena, a vida feliz, a vida saudável, e é isso que importa. É competir consigo mesmo e ter a vida boa, ter a vida tranquila. É isso. Esse é meu relato.